Imposto de renda, muitas dúvidas sobre o assunto, sem dúvida. Algumas pessoas fizeram perguntas e a gente convidou o contador Marconi Nunes para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. O Papo do Cafezinho hoje está bem sério, traz dicas para você na hora de declarar o imposto de renda, por sinal o prazo máximo é até o dia 30 de abril. E a gente está aqui com um convidado especial, que é especialista no assunto, Marconi Nunes, contador. Marconi, está chegando o prazo e quem não declarar até esse período, o que acontece? Quem não declarar, Rivanildo, até o dia 30 de abril, irá pagar uma multa. A multa vai ser devida à Receita Federal por ter a obrigação de fazer o encontro de suas contas com o Leão e não ter obedecido à resolução da Receita. E isso traz sérias complicações, né? Movimentação de contas bancárias, CPF, CNPJ, no caso de empresa, o que acarreta? Traz porque o contribuinte, ele obrigatoriamente, ele tem que fazer essa declaração de ajuste anual e ele ficará automaticamente impedido de tirar sua certidão negativa. Porque ao momento que ele provocar a Receita para tirar uma certidão, ou para um empréstimo, ou para um financiamento, ou para o próprio cadastro do banco da sua conta, ele irá ser cobrado pela ausência da declaração de ajuste anual que não fez. A tabela, ela alterou em 2014? Como é que ficou isso, Marconi? A tabela, ela sempre é corrigida pela Receita Federal do Brasil. Há uma discussão, o governo federal, que é detentor, a Secretaria da Receita Federal, atualiza essa tabela ano a ano. Olha, é importante que se diga que existe várias formas de dedução, né? Isso porque o programa também tem o objetivo de instruí-los melhor. Que exemplos, por exemplo, você poderia colocar para a gente? O contribuinte, meu caro jornalista, ele tem várias deduções que ele pode fazer no seu imposto de renda. Há deduções com despesas médicas. É importante observar que a dedução com despesa médica, ela tem que ser respeitada quanto à questão de recibo e nota fiscal. A dedução de recibo é quando se toma o serviço de um profissional da área de saúde, que seja pessoa física, que ele vai dar o recibo, mas esse recibo será colocado o CPF dele. Já a dedução médica de clínica também é dedutível, mas é no caso da empresa. Da empresa, né? Pessoa jurídica. Mas é importante os contribuintes, na hora da sua colocação, na hora de pensar na sua declaração, que colocam clínicas. Ou seja, custos com saúde, educação também. Educação também são dedutíveis, os valores com educação, dos dependentes também com despesas com instrução do próprio contribuinte também é dedutível. E doações, né, Marcos? Doações para entidades sociais. Também. No caso, essas instituições, elas têm que estar cadastradas. Isso. Como é que acontece? Aqui em Teresina, no estado do Piauí, nós já temos algumas instituições que estão com esse convênio. Os contribuintes já são vários, inclusive lá no nosso escritório já tem uma demanda muito grande dessas pessoas que têm esse lado, veem também esse lado da caridade, esse lado da ajuda ao próximo, que nesse momento também, com essas instituições já conveniadas, conseguem também abater. Ou seja, se ajudam de duas formas, ajudam na instituição e ajudam também de alguma forma na hora de fazer esse encontro de declaração. Só não pode esquecer o recibo, né, Marcos? Isso, o recibo é uma coisa também muito importante. O recibo, por quê? Porque a Receita, ela está aprimorando e vem de forma muito rápida, inteligente, nessas informações cruzadas, porque na hora que você não coloca o recibo ou coloca o recibo sem o tê-lo, você obrigatoriamente, se for chamado pela Receita Federal, você tem que demonstrar efetivamente esse recibo. Porque depois disso tem o pente fino, né, na Isso, Receita. que é a famosa malha, né? A malha fina, tão temida por todos, e que você, o contribuinte, de forma organizada, ele precisa de forma organizada, com todas as suas receitas tributáveis, não tributáveis, isentas, com todos os seus pagamentos, suas deduções, com sua evolução patrimonial, ele precisa de forma organizada procurar um profissional. Esse profissional para ele poder lançar nas fichas dessa declaração de imposto de renda e ao final ele obter um resultado, ou de restituição, que é o que todo mundo quer, ou de pagamento. E pagamento dividir em até 8 vezes, se não quiser pagar à vista.
No caso da empresa, Marconi, até quanto, a partir de quanto que a pessoa tem que declarar? Pessoa física tem um valor específico, que é 26.800 e alguma coisa. As empresas já são outro momento. Nós temos as empresas inativas, que foram em março. Nós temos as empresas optantes do Simples, que também já foi o mês passado. Nós temos as empresas com lucro real e lucro presumido, que tem um calendário próprio. Já é diferente. Todas as empresas elas são obrigadas a declarar seu imposto de renda. Já as pessoas físicas não. As pessoas físicas têm que observar em duas situações. Primeiro, 26.800 e alguns reais. Isso é o suco da produtora, viu? Esse valor. Quem oferiu receita no ano calendário nesse valor, superior a esse valor, obrigatoriamente tem que declarar. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, ou rendimento de tributação exclusiva superior a 40 mil reais, também tem que declarar. Ou seja, no caso de heranças, que recebe alguma coisa nesse valor, é isso? Isso. Traduzindo melhor, patrimônio. Né? Para a linguagem comum. Patrimônio. E a partir de 26.800, automaticamente tem que declarar. E para quem vai receber restituições, como é que isso funciona na prática? Olha, na restituição, ela tem um calendário. A Receita Federal, nos últimos 5 anos, de forma muito cintilante, digamos assim, fez um calendário para determinar quem receberia primeiro as suas restituições, quem ela ia pagar primeiro. Nessa ordem cronológica, nós temos os idosos, as pessoas que têm alguma deficiência, depois vem as pessoas que declararam de forma correta, de forma justa, que não tiveram problema com a malha, e ao final, aqueles retardatários e as pessoas que tentam de alguma forma ainda burlar a Receita, que ela manda o comunicado primeiro, dando mais uma oportunidade para o contribuinte, para que o contribuinte possa fazer o seu ajuste, para que não venha aquela multa punitiva severa dos 70% de multa em cima do apurado do imposto. Olá, boa tarde. Meu nome é Blanca Echeverria. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Blanca, a melhor forma de declaração de imposto de renda no Brasil, você deve primeiro fazer um comparativo. Você lança todas as suas receitas, lança todas as suas despesas, seus rendimentos, seus pagamentos, e o próprio programa da Receita Federal, ele vai te dar a melhor forma, ele vai fazer o cálculo e te dizer. Então, não há, Blanca, como falar qual é a melhor forma, se é um desconto simplificado, porque o desconto simplificado, nobre repórter, ele vai te dar 20% de dedução do valor, mas a completa você pode colocar os colégios dos meninos, dos filhos, os pagamentos, com médico, deduções, as deduções. Mais amplo, né? Então, não há como dizer, Blanca, qual é a melhor forma. Há que dizer que a melhor forma é aquela bem declarada. Portanto, é bom nessa hora ir para a cadernetinha e somar Isso, tudo, né? Exatamente. Calculadora. Que aí, ao final, a Receita, o programa ainda vai te perguntar se a melhor forma, se tu estiver fazendo na completa, na hora de gravar ele diz, pergunta se tu quer mudar para simplificada, que é melhor. Até isso o programa da Receita Federal, ele ajuda. Olá, sou Angela Marinho, sou instrutora de música. Eu queria saber se o pagamento de pensão alimentícia ele é dedutível. Olha, dona Ângela, o pagamento de pensão alimentícia é dedutível, mas para que ele seja corretamente preenchido, ou seja, ele tem um valor contábil necessário, tem que se observar a sentença dessa pensão alimentícia. Tem que observar um documento comprobatório da Justiça, do cartório, um documento que tenha publicidade e legalidade, porque não é só chegar e dizer que eu estou pagando a pensão alimentícia, dona Ana, para um filho meu e eu não comprovar. Ou seja, além da sentença que definiu essa pensão alimentícia, nós temos também, que fique bem claro, que guardar esses comprovantes. Aí você faz o pagamento da pensão via depósito bancário, junto os 12 depósitos bancários do ano. Você faz esse pagamento dessa pensão, dona Ana, via recibo, um pagamento à vista, pois você pega o contra-recibo da pessoa que você está entregando. Mas o mais importante
além dos recibos, os dos depósitos bancários identificados, que pode também ser, você precisa ter o que efetivamente decidiu a pensão, ou seja, a sentença, o acordo no cartório, documento comprobatório que tenha legalidade. E já guardar isso numa pastinha para os anos seguintes. Exatamente, né? vai guardar porque a qualquer momento você vai ser chamado. Como declarar a compra de imóvel financiado? O imóvel, se ele é um imóvel financiado, necessariamente, e os doutrinadores, estudiosos do imposto de renda, são muito clássicos nessa definição. Não é obrigado ao contribuinte colocar o valor da dívida, não é obrigado, mas necessariamente no bem, o contribuinte tem que colocar o valor do imóvel financiado, o valor do contrato e, mais no histórico, dizer quantos meses foram o financiamento e ver, ao final do ano de 2014, para colocar lá no bem quanto já foi pago. Porque se eu digo que comprei um imóvel por R$1 milhão e vou pagá-lo em 48 meses, eu tenho que dizer no histórico do bem que eu paguei R$1 milhão, mas no valor total, uma posição de 31/12 de 2014, eu tenho que botar, Rivanildo, efetivamente o que já foi pago. E nesse caso, a empresa também fornece o comprovante, né, de pagamento. Fornece, e geralmente esses empréstimos de financiamento bancário são feitos junto à Caixa Econômica Federal e lá ela manda, inclusive, igual ela manda seu extrato bancário de ajuste anual, manda também quantas parcelas você pagou e quanto já foi dedutivo no ano. Meu nome é Valéria Franco, eu sou assistente social. Gostaria de saber se após o envio da declaração, se houver algum erro, o que devo fazer? Outra pergunta importante da Valéria. Os contribuintes, eles costumam, principalmente os contribuintes que querem fazer sua declaração individualmente falando, que não procuram mais os profissionais como a gente, eles costumam ocorrer alguns erros e eles ficam muito preocupados. Isso não tem problema nenhum. Existe um dispositivo na declaração que você pode fazer a retificadora. E essa retificadora ela pode ser feita quantas vezes for necessária. Ela não tem prazo, digamos assim, um prazo é que seja feito quanto antes. Mas se você faz sua declaração hoje, envia e depois você imprime para lê-la e você consegue ver que deixou algo de fora, não se desespere. Você tem um prazo de 2 a 3 dias, enquanto o sistema da própria Receita Federal consegue rodar, processar essa declaração e você consegue fazer automaticamente uma retificadora, colocando ou tirando a informação que está lhe prejudicando sem nenhum prejuízo para o contribuinte. Pergunta da pergunta agora, eu quero saber, viu, Marconi? Nesse caso, ela vai estar isenta de multa, mesmo que continue sendo atualizada após a data? Nesse caso, ela já está isenta de multa, porque ela está fazendo apenas uma retificadora, diferentemente daquele que não apresentou. É importante ela apresentou até a meia-noite do dia 30. Meia-noite do dia 30 de abril de 2015, o Leão está de portas abertas, recebendo todas as informações. Diferentemente de, como a gente estava falando, de não entregar. Ela não está deixando de entregar, ela está apenas corrigindo o erro. Perfeito? Okay. Também gostaria de saber o que devo fazer se eu perder o recibo após a entrega da declaração. Perdeu o recibo, não encontrou, quer fazer uma retificadora? Pode acessar hoje o site da Receita Federal e você tem um link lá que você consegue ter seu recibo de volta. E em todo caso, se você não conseguir, você vai ao CAC, Central de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, pega uma senha e a Receita lhe dá a segunda via do seu recibo para você novamente navegar na sua declaração e fazer os ajustes necessários e retificações que achar bem para você. Tenho uma dúvida se minha esposa deve declarar junto comigo ou não. Eu gostaria de responder para o senhor e dizer que os contribuintes casados, eles devem declarar conjunto em apenas uma situação que eu recomendo. Quando um dos dois não tem rendimentos tributáveis, que vai ser benéfico para fazer essa declaração conjunta. Os doutrinadores são clássicos com isso, com essa declaração conjunta. Eu
eu indico para todos que me procuram. E a primeira pergunta, podemos, doutor, declarar conjunto? Podemos, desde que um de vocês dois não tenham rendimentos tributáveis. E o que é isso? Ora, se os dois têm rendimentos tributáveis, o imposto vai subir de forma linear. Se os dois não têm rendimento, um não tiver rendimento tributável, vai somar na declaração, vai ficar uma declaração conjunta robusta, mas a tributação será menor. Entendi. Ok, seu Carlos Daniel que fez essa pergunta, viu? Ele como aposentado nessas questões, como é que faz também? Aposentadoria, porque permanece os valores com reajuste? Aposentadoria, temos viu, Carlos? A aposentadoria nós temos as peculiaridades, nós temos os rendimentos que ainda são tributáveis, os rendimentos que são isentos e não tributáveis, que são por questão aposentados 65 anos, que na verdade não são rendimentos, são proventos. E eles são tratados de forma como isenta no imposto de renda. Ok, então Insight TV fazendo e contribuindo também com informações precisas cada vez mais para a integração social. Hoje é importante, né, Marconi? Está na linha. É muito importante, a gente que trabalha vários anos já com contabilidade e a gente vê que sistematicamente a Receita Federal vem evoluindo, a população também. Uma coisa que fica aqui, um alerta, nós temos até o dia 30 para fazer e qualquer pessoa pode baixar o programa no www.receita.fazenda.gov.br e lá vai estar o aplicativo e fazer sua declaração de ajuste anual, que você estará contribuindo com a sociedade, contribuindo com você próprio, cumprindo com a obrigação sua pessoal, que é o ajuste com o leão. Okay, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marconi. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado.